Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, que prazer, uma vez mais, nos reunirmos, não é? Nessa manhã para aprendermos mais da palavra de Deus através das lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse encontro que acontece todas as manhãs de domingo, tanto aqui na sede, na Rua 11A, número 242, Vila Alemã, como em todo o campo de trabalho da Assembleia de Deus de Rio Claro, e por que não dizer no Brasil e no mundo, onde estas lições têm alcançado vidas. E hoje nós estaremos tratando mais um assunto especial dessa temática tão tremenda que nós estamos estudando, que iniciamos na última semana, falando sobre o relacionamento em família, ou os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Este é o propósito de todo esse trimestre, tratar desta temática tão relevante, falando sobre famílias. Eu quero orar por você, eu quero orar pedindo ao Senhor que abençoe essa aula, que venha abrir o entendimento de cada um dos senhores e também sobre nós, ministrar inspiração para poder falar ao teu coração. E nessa oração, clamar ao Senhor Deus que continue abençoando de forma rica e abundante nosso pastor presidente, pastor Cisaque Valadares, toda a sua família, e também mencionar, por que não, a equipe técnica que faz com que este canal possa transmitir as verdades da palavra de Deus e possa chegar até a tua vida. Feche os teus olhos, oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio da salvação, louvamos ao Senhor pelo presente tão especial que o Senhor nos dá, de podermos entrar em Tua presença, estar diante de Ti, Senhor Deus, para transmitir a Tua palavra através dos canais, ó Deus, que o Senhor tem concedido à Tua igreja, através do YouTube, Facebook, alcançar vidas, ó Senhor Deus, onde a Tua palavra pode instruir, exortar, ó Pai, e orientar, de maneira tal que famílias, ó Senhor Deus, possam enfrentar os desafios dos nossos dias, ó Pai, à luz da Tua palavra, e assim, ó Senhor Deus, constituírem lares, famílias solidificadas, edificadas no Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, abre o entendimento de cada um daqueles a qual chegará esse vídeo, e também, Senhor Deus, sobre a nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos conduza para podermos transmitir a Tua palavra. É o nosso clamor a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos já na segunda lição. O trimestre ele vai tratar exatamente sobre os desafios, não é? Superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. É importante nós entendermos isso, né? Porque apesar da lição parecer muito prática, ou as lições desse trimestre parecerem muito práticas, ela demanda de cada um de nós entendimento e uma atenção, vamos dizer assim. Não é? Demanda de cada um de nós uma atenção muito especial para cada um dos temas que são de grande relevância e tratá-los de forma a retirar de dentro da palavra de Deus, retirar de dentro de exemplos dentro da palavra de Deus, ensinamentos que nos conduzam a de fato fortalecer, edificar as nossas famílias de acordo com a palavra de Deus e assim edificarmos o nosso lar, não é? Diante do Senhor. Nós temos aí a temática de hoje, uma temática relevante, que é a predileção dos pais por um dos filhos. Esse é um tema interessante e nós vamos abordar ele nessa manhã com toda a liberdade, com certeza, e com todos os pontos que o comentarista da lição trouxe para nós, nós teremos condições aí de extrair muitos ensinamentos. Então o tema, a predileção dos pais por um dos filhos. O textuário da lição está em Gênesis capítulo 25, versículo de número 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então nós vemos aí já declarado no versículo 28 a predileção, não é, de Isaque por Esaú e de Rebeca por Jacó. E lá no finalzinho da lição nós vamos falar de cada um deles em separado. Tá? Okay? A verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar
gera, olha aí, ó, olha o problema aí. Não é? Nós vamos estar estudando, como eu disse, durante todo esse trimestre, não é? Como superar desafios, como enfrentar problemas, por exemplo, na palavra de Deus. Por isso que diz que nós precisamos ter uma atenção especial, apesar de não ser um tema totalmente teológico, mas nós precisamos dedicar toda a nossa atenção para esse tema de tão grande relevância, né? Para ser redundante nas minhas palavras aqui, redundante mesmo, porque é um tema de muita relevância. Então a preferência de filhos, olha o problema que causa dentro do lar, gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Isso é fato, e nós vamos destrinchar isso, né, na lição de hoje. A leitura bíblica em classe vai aparecer para você aí, Gênesis capítulo 25, versículos 19 a 28, e eu quero ler com você. Você pode acompanhar aí na sua casa. E estas são as gerações de Isaque, filho de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente, Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, seu irmão, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Esse é o texto onde nós vamos embasar, não é, o estudo desta manhã, estudarmos esta lição nessa manhã, embasada exatamente neste texto. Aí nós temos alguns objetivos dentro da lição. O primeiro deles, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas do conflito familiar, em especial nessa situação vivida por Isaque e Rebeca, e explicar, em último lugar, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Né? Vocês estão vendo aí que a imagem de capa dessa lição aí, né, mostra os pais ali com o filho, né? Não sei se o mais novo, aparenta ser o mais novo, e o outro ali todo chateado, né? E ali demonstrando exatamente, está ilustrando essa temática de hoje, dessa predileção dos pais por um dos filhos. Isaque e Rebeca, eles foram, a gente já pode começar dizendo que eles foram infelizes na criação dos filhos, porque não souberam esperar o cumprimento das promessas divinas e acabaram não atentando para os malefícios, não é? Emocionais que essa predileção poderia trazer, como trouxe, para as relações familiares. Para que os filhos cresçam, e a gente já pode fazer essa observação de maneira saudável, é fundamental isso, não é? Que os pais entendam que o amor de Deus, o amor do Senhor, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 11, o amor de Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Cada ser humano tem as suas características peculiares e é relevante no plano de Deus esse amor sem distinção, sem acepção, não é? É relevante no plano de Deus para que famílias possam ser alcançadas. Então nós vamos entender tudo isso. E lá no finalzinho, na conclusão da lição, nós vamos entender que com essa predileção, como que essa predileção tem afetado a relação entre filhos
no seio familiar. E pode ser que você se identifique com isso, não é? E aí nós vamos entender que tipo de exercício, o que nós podemos fazer, como que nós podemos nos aplicar para evitar esse tipo de conflito entre os irmãos. E aí, a nível de introdução, para nós entendermos esse contexto, a história de Isaac e Rebeca parece até mesmo uma repetição da história de Abraão e Sara, não é verdade? Nós, olhando para a lição da última semana, nós entendemos isso porque nós vamos refletir sobre esses riscos dessa preferência dos pais por um dos filhos. E nós sabemos, quando nós lemos o Salmo 127, Salmo 128, que é o Salmo da família, ali fala que os filhos, eles são herança do Senhor. Veja bem que não está dizendo um dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Eu não sei qual é o teu quadro familiar. Eu, por exemplo, sou mais velho numa casa de 5 irmãos. Sou o mais velho deles. Não é? Eu não sei, tem famílias que têm 12, 13. Eu já vi pessoas que têm 19 filhos na casa. Todos os filhos são herança do Senhor. Todos eles, seja lá quantos forem. E dessa forma, então, precisam receber amor, precisam receber os cuidados dos pais, mas isso, porém, nem sempre acontece. E quando a gente toma por base o enredo da família de Isaac, em Gênesis capítulo 25, versículo 28, a gente consegue aqui buscar orientações bíblicas sobre esse assunto, para que nós possamos levar, não é? Traçar um plano perfeito, se não perto da perfeição, um plano de acordo com a vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Isaac e Rebeca, como eu disse, parece até uma repetição da história de Abraão e Sara, que são seus pais. Né? Abraão e Sara, que por algumas vezes Abraão, ele não soube administrar a sua liderança sobre os sentimentos da sua mulher Sara, e ele acabou por cometer alguns erros pelos quais ele acabou pagando um preço muito caro. E Isaac, ele não soube como agir no tratamento, de igual modo como seu pai com a sua esposa. Agora Isaac, ele não consegue agir no tratamento com sapiência, com inteligência, com sabedoria, no tratamento com seus filhos gêmeos Esaú e Jacó. E Gênesis capítulo 25, versículo de número 28, o texto, ele revela a atitude de preferência, é o último versículo do texto que nós lemos, revela essa atitude de preferência de cada um dos cônjuges, Isaac e Rebeca, onde o velho Isaac amava Esaú, a Rebeca amava mais a Jacó. E esse preferencialismo no meio da família, por parte dos pais, acabou produzindo um conflito interminável, não só entre Esaú e Jacó, mas também entre os seus pais, Isaac e Rebeca. Os filhos percebem, vejam bem, os filhos percebem essa distinção, isso é notório, não é? Os filhos, eles percebem, eles têm a capacidade de perceber essa distinção que cada um dos pais fazia em relação a eles, e naturalmente, os dois procuravam agradar aquele que o atendia diferentemente, não é? E o lar, ele existe para que o pai exerça a liderança e a autoridade, não somente sobre um, mas sobre todos. E isso, quando há uma comunicação saudável, quando se entende, de fato, essa necessidade dessa comunicação e desse exercício da liderança dentro do lar. O pai deve exercer essa liderança sobre todos da sua casa. E não somente Isaac e Jacó, mas a Bíblia ela é repleta, Isaac e Rebeca, mas a Bíblia ela é repleta de histórias que mostram para nós, mostram para mim e para você as complexidades dessas relações familiares e as consequências nas escolhas que nós acabamos fazendo. Falamos na semana passada, o primeiro tema do nosso trimestre, quando a família age por conta própria. Falou muito sobre a questão das escolhas. E a Bíblia ela está cheia de exemplos, de histórias que mostram essa complexidade nas relações familiares e as consequências nas escolhas que nós fazemos. E uma delas é exatamente essa. Não obstante a isso, o comentarista separou uma lição para falar especificamente desse tema, a predileção dos pais por um dos filhos, que pode, como nós começamos a lição falando, pode gerar conflitos, podem gerar ressentimentos e até mesmo tragédias. E aqui nós vamos explorar algumas
partes, se não uma boa parte da história que ilustra esse tema e aprender como que nós podemos evitar cair nessa armadilha em nossas próprias famílias. A palavra-chave não poderia ser outra, a palavra-chave dessa lição é predileção. O que é predileção? Conceito de predileção. Predileção dos pais por um dos filhos, aqui no conceito da lição. E agora, a definição disso. O que vem a ser a predileção de fato? É um comportamento em que os pais demonstram preferência ou tratamento diferenciado em relação a um filho em detrimento dos demais. Exatamente a predileção por um especificamente, não é? Quais são as manifestações dessa predileção? Como que você identifica essa predileção? Já faça um exercício e vê se você consegue identificar isso na tua casa. Algumas manifestações acabam acontecendo, que é elogios frequentes para um dos filhos, uma permissividade excessiva, tudo pode, tudo tá ok, tudo vai, pode fazer, né? Recompensas desproporcionais para um filho diferente do outro, críticas e castigos mais severos direcionados aos demais filhos. Isso aponta uma predileção por um deles, não é? Então você já começa a identificar aqui se há algum desses sintomas, alguma dessas manifestações aí no teu círculo familiar, na tua casa, na tua família. Aí nós temos em relação a isso, consequências. E essas consequências eu ainda coloco um adendo, consequências negativas. Primeira delas, geração de conflitos, nós já falamos sobre isso. Competição dentro do seio familiar, ressentimentos e problemas emocionais. E isso pode perdurar por uma vida, isso pode perdurar por um longo tempo. E pode ser inconsciente, essa predileção ela pode ser inconsciente, mas ela pode ser também consciente, ok? E aí a gente vai para o primeiro tópico da lição. O tópico de número 1 da nossa lição, está aparecendo aí para você, o plano de Deus para a família e a sua presciência de Deus. Primeiro, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Mais uma vez aqui, nós destacamos a presciência de Deus. Na história desse casal, não há dúvidas de que os desígnios de Deus seriam realizados na vida de Isaac e Rebeca. Quando Deus fala, Deus cumpre. Eles faziam parte de uma promessa essa feita ao patriarca Abraão. E os dois, certamente, eles não podiam imaginar, não tinham ideia do que seria dentro desse plano divino, que é o primeiro subtópico, plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Os dois certamente não podiam nem imaginar que faziam parte de um plano muito maior, um plano ainda mais extenso, por assim dizer, para as suas vidas. Strong, em sua teologia sistemática, ele diz que Deus conhece perfeita e eternamente todas as coisas que são objeto do seu conhecimento, quer reais ou possíveis, passadas, presentes ou futuras. Ora, meus irmãos, presciência divina não deve ser confundida com a vontade pré-determinante de Deus. Strong ele diz, em virtude da sabedoria, Deus escolhe os mais elevados fins e usa os mais adequados meios para cumpri-los. Deus é tremendo. Ao conhecer, dentro do contexto da história de Isaac, ao conhecer Rebeca por sua esposa, Isaac fica deslumbrado pela beleza de Rebeca, né? E ele não podia imaginar o plano de Deus com essa mulher no que vinha pela frente na vida de Isaac. Ele tem ali aquele encontro, não é? Sabemos de toda a história, e aí, de repente, no decorrer, não é? Aí se conhecem, não é? Enfim, o desenrolar da história, se casam, e aí de repente ambos descobrem que Rebeca era estéril. Somente, e diz a Bíblia, que Isaac orou, nós lemos aí no texto da leitura bíblica em classe, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, ele orou por Rebeca, porque ela era estéril, versículo de número 21, e o Senhor lhe disse, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que tremendo. Somente 20 anos depois, com 60 anos de idade, Isaac teve a notícia de que sua esposa Rebeca estava grávida. Versículo de número 26.
Ou seja, nada podia interferir o plano de Deus. Nada. Porque quando ele opera, nenhum dos seus desígnios, nenhuma das suas vontades podem deixar de ser cumpridas. No tempo de Deus, Isaac e Rebeca geraram 2 meninos gêmeos para a alegria do casal. Ambos oraram a Deus para que Deus abrisse a madre de Rebeca, e quando ela engravidou, a alegria foi imensa, né? Porque o Senhor ouviu a oração do casal. Aí, nós temos aí essa imagem que eu coloquei para ilustrar aí a alegria do encontro de Isaac e Rebeca, não imaginando o que viria pela frente, né? As lutas, as adversidades, mas fariam parte de um grande plano de Deus. Aí apenas o momento do casamento deles, que a alegria já era grande. E aí nós vamos, dentro do segundo tópico, o propósito presciente de Deus. A presciência divina, precisamos entender que é uma qualidade da onisciência de Deus, que se refere ao fato de que o Senhor conhece de antemão tudo o que ainda está por acontecer. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todas, incluindo o futuro. O sábio Salomão, ele declarou que os olhos do Senhor estão em toda a parte. E não somente ficou aí Salomão ele conclui dizendo que ele está observando atentamente os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo de número 3. O rei Davi, no Salmo de número 139, que nós conhecemos, não é? E temos uma constante leitura desse salmo nas nossas reuniões, os versos de número 1 e verso de número 2, Senhor, tu me sondastes e me conheces, e tu conheces o meu sentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Ou seja, Deus sabia, dentro desse contexto, Deus sabia por antecedência o futuro de Isaac, o futuro de Jacó. O plano estava feito, o plano estava estabelecido. Isso não significa, entenda por favor, não significa determinismo, mas significa que Deus sabia o que haveria de acontecer com os gêmeos de Isaac e Rebeca, independentemente dos elementos circunstanciais, ou seja, independente das circunstâncias que se apresentassem e as circunstâncias que envolvessem essa história. Entenda isso. Mesmo que nós não compreendamos, parece até um paradoxo, né? Entenda isso, mas é isso mesmo. Entenda isso. Mesmo que não compreendamos, não é? Os desígnios de Deus, a vontade de Deus, nós sabemos que a vontade do Senhor é perfeita. É perfeita. É perfeita. A vontade do Senhor, ela é perfeita. Quando Rebeca ela percebeu que estava grávida, houve grande alegria entre o casal. E como não é? Um casal que sabe que vai ter um filho, a alegria toma conta da casa, não somente dos pais, mas de toda a família. Porém, o desenrolar da gestação, alguns meses depois, o texto diz, a Bíblia diz literalmente, que os gêmeos eles já lutavam entre si no ventre de Rebeca. Olha só, os gêmeos, né, já lutavam ali dentro do ventre de Rebeca. Então, presciência é o pré-conhecimento divino de todas as coisas. E aí entenda, não é causativa, mas é o que determina que algo aconteça. Né? No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que eles, criados como agentes livres para fazer o que quiserem, eles seriam rivais. Deus já tinha isso e já sabia isso dentro da tua presciência. E aí nós temos aí outra imagem aí, não é? Do patriarca, né? Abraão, Isaac, Jacó, uma imagem aí, né? Enigmática, não enigmática, né? Mas uma imagem bonita aí que ilustra, né, esses três membros de uma promessa feita por Deus. E nós somos alcançados por essa promessa também. Aí a gente fecha esse tópico dizendo que os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Eu sei que muitos dos irmãos aqui que estão assistindo, né, essa lição, têm em mãos a revista do aluno, não a revista do professor. Então tem um texto aqui, um subsídio. Entenda como seus filhos se sentem. Eu quero compartilhar ele com você, fazer essa leitura para que você tenha aí gravado esse subsídio. Olha só,
Para estabelecer os seus filhos numa identidade forte e positiva, em primeiro lugar, você precisa entender como eles se sentem. Sempre que um filho diz ao seu pai, abre aspas, você não me entende, sinais de alarme, fecha aspas, sinais de alarme deveriam disparar na mente desse pai. Isso não quer dizer que os seus filhos tenham razão quanto ao que sentem. No entanto, o passo essencial para ajudar uma pessoa a lidar com as suas percepções. A criança que diz que o seu pai não a compreende, pode estar desejando apenas que a escutem, que a ouçam. Sempre que os nossos filhos nos dizem isso, a maioria de nós faz a coisa mais fácil. Que é mais fácil numa situação dessa? Fica zangado e se afasta da conversa com o filho. Afinal, sempre é mais fácil reagir do que compreender. Mas Tiago, ele deu o seguinte conselho: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Eu acho que isso é particularmente necessário para os pais. As crianças irão romper as suas regras e o seu coração. Mas quando você se comunicar com os sentimentos delas, estabelecerá uma conexão que tornará a cura muito mais fácil. Então essa apenas para que você direcione dentro dos seus relacionamentos. A proposta de todo esse trimestre é tratar dessas dificuldades, desses desafios, superar esses desafios, problemas, com exemplos na palavra de Deus. Então nós precisamos fazer esse exercício cotidiano, diariamente. Olha aí a gente tem aí no tópico 2 o conflito familiar. O conflito familiar que o casal não soube administrar. Eu posso colocar e acrescentar exatamente isso. O conflito familiar que o casal não soube administrar. E aí a gente tem o primeiro subtópico aí, dentro dessa lição do tópico de número 2, né, que é a esterilidade de Rebeca, que foram durante 20 anos de casados. Isaac e Rebeca não puderam ter filhos, como nós pudemos ver aí no tópico anterior, por causa da esterilidade dela. Foram e oraram ao Senhor, então devido a essa esterilidade, ela não pôde ter filhos. E atendendo às orações persistentes do marido e fazendo cumprir a promessa de Abraão, o Senhor então, versículo 21, apresenta que o Senhor deu a Rebeca a graça de ser mãe, abriu a madre de Rebeca. Aí nós vemos a importância, né, dos maridos orarem por suas esposas. Deus ouve e Deus responde. Deus ouve e Deus responde às nossas orações. Então é importante, né, esse exercício do sacerdote dentro da casa, dentro do lar. É interessante notar que nessa história que a esterilidade de Rebeca e outros fatos relacionados com Isaac são similares ao de Abraão e de Sara, como que nós vimos na semana passada. Não por mera coincidência, não. As experiências de ambas as famílias, tanto de Abraão e Sara, e também Isaac e Rebeca, elas tinham o mesmo propósito, que era disciplinar, né, a fé. O propósito disciplinar da fé na vida dessas famílias. Porque no propósito divino estava inserido em seu contexto o modo de Deus trabalhar com as circunstâncias contrárias, totalmente contrárias, mas que o Senhor, dentro do teu poder, da tua soberania, o Senhor, Deus, exerceu e realizou o teu plano divino. Mas o que é esterilidade feminina, especialmente nesse caso? Especialmente no caso de Rebeca. E essa dificuldade de conseguir gravidez, né, que é chamada também de infertilidade. E os médicos, eles associam a esterilidade feminina a diversos fatores, como doenças hormonais, anatômicas, né, problemas anatômicos, que podem ser, por exemplo, alterações do útero, ovários, né, ou o fator tubário. Também denominados problemas autoimunes, genéticos, infecciosos. No caso de Rebeca, indica que ela não apresentava um problema físico, senão o problema da infertilidade. E naquela época não havia os recursos médicos que a vida moderna oferece, que os nossos dias de hoje oferecem. Portanto, o que prevalecia naquele tempo, isso é tremendo, acho que é algo que nós precisamos, né, retomar nas nossas vidas diárias, né? O que prevalecia naquela época, já que não tinha a questão
dos médicos, dos recursos médicos que nós temos hoje, né, toda a modernidade que há nos dias de hoje, o que prevalecia era a busca de solução da parte de Deus. Orava-se ao Senhor. Era um problema que não tinha solução humana, buscava ao Senhor, buscava a Deus. Isaac e Rebeca oraram a Deus. Eles oraram ao Senhor Deus e tiveram uma resposta positiva. Veio a resposta da parte do Senhor, Gênesis capítulo 25, versículo 21, que nós lemos, que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, orou por ela, porquanto ela era estéril, não podia ter filhos, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Entretanto, tudo o que aconteceu com Isaac e Rebeca tinha um objetivo, e qual que era o objetivo? Ensinar eles a confiar em Deus e estar na dependência de Deus. As circunstâncias nada mais são, na nossa vida, as circunstâncias e adversidades que se apresentam na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na administração dos problemas, na administração das crises, elas vêm para nos fortalecer, para nos fazer entender que Deus é soberano, que nós precisamos estar na dependência dEle. Então é um ensino da parte de Deus para que nós confiemos nele. E na antiguidade, ainda falando dessa esterilidade de Rebeca, que é o nosso tópico agora em estudo, a esterilidade de uma mulher, naquela época, era vista como uma maldição divina. Ou seja, mulheres inférteis eram consideradas mulheres inferiores, né? Porque elas não podiam procriar, não podiam dar à luz. E se depois do casamento o marido descobrisse, inclusive, que a mulher com que ele se casara era estéril e não podia ter filhos, ele podia repudiar essa mulher, ele podia se separar dessa mulher. Sem dúvida, meu irmão, minha irmã, um modo injusto para com as mulheres, não é? Quando nós vemos uma situação dessa, é uma situação triste, lamentável. No caso de Isaac e Rebeca, quando o patriarca percebeu que a sua mulher não podia lhe dar filhos, ele não agiu de forma a repudiar a sua mulher, apesar de estar no direito da época de fazê-lo. Mas pelo contrário, o texto que nós lemos, e eu repito, ele orou a Deus para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Deus ouviu a oração de Isaac, aleluia. E não é o único caso de intervenção divina na vida de uma mulher, não. Há vários exemplos, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, não é? E nos tempos atuais. Eu, particularmente, conheço pessoas, famílias, que a mulher não podia ter filhos, não podia gerar filhos. E depois de um tempo em oração, e orando, e pedindo ao Senhor, e clamando. Teve um caso até interessante, que no meio do caminho, porque você pode, se você não tem filhos biológicos, você pode também adotar filhos, você pode ser o pai adotivo, né? E aí teve essa situação que estavam orando, e aí chegou um dado momento, eles sentiram um direcionamento de Deus, acabaram adotando o filho, e aí adotou o filho. Depois que adotou o filho, pouco tempo depois a mulher ficou grávida de fato. Olha que interessante, não é? No tempo de Deus a criança veio. Então ela orou, Isaac orou. Então nós temos exemplos no Novo Testamento, Antigo Testamento, e também até nos dias atuais nós temos testemunhos, nós temos fatos sobre este acontecimento, que pode de fato acontecer. E aí a gente teve, depois da esterilidade, aí orou, não é? Olha, você vê aí uma imagem ilustrando, não é? Essa imagem ilustrando aí o casal Isaac e Rebeca, é apenas uma ilustração para você ir aí ouvindo a mensagem, não sei se você é assim, e aí vai criando na mente, não é? Tentando visualizar aquilo que está acontecendo na narrativa bíblica. Isso é interessante. E aí nós temos o segundo tópico, que é o conflito. Dentro do conflito familiar, nós temos esse conflito. Mas olha esse conflito como foi interessante, né? Conflito diferente. Versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, né? E 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Interessante essa questão do nascimento, né? Que o texto diz que nasceu Esaú, e aí estava agarrado no calcanhar o irmão dele, Jacó, né? Biologicamente, posso ter a minha linha de pensamento,
Mas biologicamente quem nasce depois foi gerado primeiro, né? Biologicamente. É interessante pensar dessa maneira, né? Mas é uma linha de pensamento que eu tenho. Então, a nível biológico, de fato, a herança já pertencia a Jacó, né? A segunda questão, né, e claro que não está em pauta aqui, apenas para a gente fazer uma observação. Segunda questão sobre a primogenitura, essa bênção que Jacó recebeu, nós vamos falar sobre esse conflito dos irmãos ali na frente, né, mais pormenorizadamente, mas em segundo ponto, primeiro biologicamente, né, na minha pequenez de pensamento aqui, quem nasce depois foi gerado primeiro dos gêmeos, né? Então Jacó já era ali biologicamente o mais velho, vamos dizer assim, né? Primogênito. Segunda questão jurídica, porque Jacó não enganou o teu irmão Esaú, não enganou, ele negociou, foi aberto, ele negociou a primogenitura do teu irmão Esaú. Então uma questão jurídica também, segundo ponto, a bênção era de Jacó, a bênção já era de Jacó, né? Porque foi negociado, aquilo que você negocia, né, se é algo que é teu você vende, papel passado, pronto, já era, não pertence mais a você. Então Esaú não foi enganado pelo irmão, ele negociou, né? E ainda teve a questão de, por ele negociar a primogenitura, ele estava desfazendo dessa bênção. Então acaba que sendo Jacó merecedor de fato da bênção da primogenitura, dessa bênção recebida, né? Enfim. Em terceiro lugar, a lei maior ainda, que é uma lei divina, do Senhor, soberano. E aí o texto diz, o maior servirá o menor. Então não tinha como fugir disso. Então esse conflito aconteceu ali dentro do ventre. Quando sentiu desconforto no seu ventre, Rebeca foi orar. E é importante a gente observar isso, né? Isso é importante. A gente está falando de famílias, essa lição, ela está falando com famílias, né? Os nossos irmãos em Cristo, famílias pertencentes à igreja, e as orientações são para nós, famílias aqui, não é? Do convívio da igreja, do convívio da família de Deus, corpo, né? São membros desse corpo que é a igreja, que é a família. Então é importante a gente fazer esses detalhes de informação, que isso aqui, esse fato do desconforto de Rebeca, e ela vai orar ao Senhor, mostra que tanto o marido quanto a esposa tinham uma vida devocional. Tanto Isaac, quando foi e orou por a sua esposa, quando percebeu que ela era estéril, quando os dois souberam que ela era estéril, enfim, ele foi e orou, né? Aí Rebeca, sente um desconforto no teu ventre, vai e ora. Tinham vida devocional, porém, nem sempre eles fizeram uso desse recurso que é a oração. Uma das questões foi no trato com os filhos. Aí houve esse conflito. Os filhos lutavam dentro do ventre dela, né? O pré-natal de Rebeca foi feito com um médico divino, que com o seu olhar onisciente apresentou o resultado do ultrassom e disse, olha, Rebeca, né? Teve ali desconforto, vou orar, nos dias de hoje é um desconforto, vou até o meu médico, né? E lá vai fazer um ultrassom, ver se está tudo bem, ouvir o coração do bebê, né? O meu neto está para chegar e a gente está tendo isso constantemente, né? São ultrassom e ouvir o coração do bebê, medidas e tudo mais. Hoje é assim, né? O Estevão vem aí, e vem aí grande, abençoado. Então a gente, hoje é assim, mas na época de Rebeca era diferente. Ela sentiu desconforto, percebeu algo diferente no teu ventre, ela foi no médico divino, que quem cuidava do seu pré-natal. Orou ao Senhor, e aí o Senhor, com o seu olhar onisciente, apresenta o resultado da ultrassom. É o seguinte, 2 meninos aí estavam se remexendo no seu ventre aí, lutando por espaço, né? Esaú e Jacó. E aí o Senhor diz, deles virão 2 nações que estarão em conflito, os edomitas e os israelitas. Edomitas de Esaú, israelitas de Jacó, que tem o teu nome mudado lá na frente, para Israel, de quem viria as 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a temática desse conflito dos filhos lutando do ventre dela, né? Dentro dessa vontade permissiva de Deus, por razões maiores que a nossa compreensão possa imaginar. O Senhor permitiu que no ventre de Rebeca houvesse a concepção desses 2 meninos, porém,
antes de nascerem, Rebeca ele percebeu essas duas crianças então se movimentando de forma quase que assustadora dentro do seu ventre, né? Era uma briga mesmo, né? Que iniciou-se ali dentro de Rebeca, essa luta pela proeminência que ela não sabia explicar. O texto diz literalmente, os filhos lutavam no ventre dela. Até que os dois nasceram e a busca pela proeminência familiar, ela veio a continuar, a dar continuidade. Os dois cresceram, tornaram-se homens, cada qual com seu estilo de vida completamente distinto um do outro. Mas aí a gente tem, né, tem essa imagem aí da mãe, né, a mãe nos dias de hoje, né, ali com a barriga, né, grande ali esperando o filho, né. Rebeca estava nessa situação aí, mas aí tinha uma briga intensa dentro do seu ventre, em dado momento. Dentro ainda desse conflito familiar, daí a gente tem o conflito ou o favoritismo do casal pelos filhos. O favoritismo do casal pelos filhos. Que os meninos eles cresceram com fisionomias diferentes. Gênesis 27, 11 nos fala isso, né? Gênesis capítulo de número 27, versículo de número 11. O texto diz, mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Né? Quando foi da ocasião de abre aspas aqui, né, enganar o pai Isaac, né, que já estava cego, não enxergava bem, enfim. Então os meninos eles cresceram com fisionomias diferentes, eles tinham fisionomias totalmente diferentes, os traços diferenciados eram patentes, e os traços diferenciados no caráter também. Esaú, por um lado, era um jovem do campo, habilidoso na arte da caça, né? Tornou-se o queridinho do papai Isaac. Agora, Jacó, jovem pacato, caseiro, futuro herdeiro da promessa abraâmica, esse, por sua vez, virou o xodó da mamãe Rebeca. Né? Isso é terrível, né? Que os filhos tenham maior afinidade com o pai ou a mãe é natural. Por parte dos filhos, entenda isso. Que os filhos tenham esse afeto, essa maior afinidade com o pai ou com a mãe, é natural e a psicologia explica. Agora, quando a preferência parte dos pais, escolhendo que filho dar mais atenção, escolhendo qual filho dar mais afeto, escolhendo para qual filho eu vou dar mais mimos, né, agrados, então aí começa o problema. Aí começa a dificuldade. É esta predileção que gerará sérios desarranjos na família. E esses desarranjos vêm com ciúme, orgulho, egoísmo, né? E irá até a violência no lar. Isso aconteceu. Né? Outros casos a se considerar são os filhos rebeldes, filhos violentos, que acabam se excluindo do afeto materno ou do afeto paterno. E aí a gente tem uma série de versículos bíblicos que trazem essa orientação para a nossa vida. E esse é um problema que nós devemos administrar, que nós devemos tratar, que nós devemos cuidar. Porque a narrativa bíblica revela claramente essa diferença de personalidade, esse temperamento de ambos, né? Enfim, essa preferência que nós vemos, né, e a manipulação por parte de Rebeca e Jacó acabou gerando esse conflito familiar, destacando essas consequências negativas das ações dele. Eram pessoas que tinham uma devocional e acabou em um dado momento não atentando para isso. Aí Jacó acabou enganando seu pai idoso já e obteve a bênção da primogenitura que estava destinada ao seu irmão Esaú. Volto a repetir, que Esaú já tinha entregue, já tinha desprezado essa bênção, já tinha trocado por um prato de lentilha, né? E aí, isso, mesmo assim, Esaú vai recorrer, né? Vai recorrer e acaba ficando furioso e planejando vingança contra o seu irmão Jacó. Veja que um abismo vai chamando outro abismo, e esse conflito entre os irmãos continuou, não somente por muitos tempos. Ao longo da narrativa bíblica, né, Jacó acabou tendo que fugir da ira de Esaú e enfrentando muitos desafios na sua vida como resultado das suas ações. Então, há de se entender que há um plano divino em obediência, a necessidade da obediência, da confiança em Deus, em realizar os seus planos
em nossa vida. A soberania de Deus sobre as situações humanas e a importância de buscar a sua vontade em todas as circunstâncias, confiando que seus planos são melhores do que os nossos. Faço questão de fazer essa leitura para ficar bem patente para os irmãos. E aí tem uma outra imagem aí, né? Nessa imagem nós temos acima, né, o Esaú, né? E também o Jacó. Embaixo ali uma família moderna, também um cenário de predileção pelos filhos. Não se engane, isso causa um problema grande dentro do lar, dentro da família, dentro da comunhão. E a gente fecha, olha a síntese, a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família, sem sombra de dúvida. E aí a gente vai para o tópico 3. Tópico 3, já estamos encerrando. Se esse canal, se essa lição, se esse conteúdo tem sido bênção para a tua vida, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com alguém, se inscrever no canal, que cada vez que você comenta, reage aí dando uma curtida no vídeo, o canal aqui, o YouTube, ele entende como um conteúdo relevante e acaba entregando para outras pessoas de maneira automática, através dos seus algoritmos. Ok? Terceiro, o problema da predileção por filhos na família. E a gente continua falando desse assunto, né? E o primeiro deles mostra Esaú, o filho predileto de Isaac. Nós temos aí Esaú, o filho predileto de Isaac. Esaú, além de caçador, ele era bom cozinheiro. Era bom cozinheiro. E além disso, também por ser o primogênito, acabou ganhando maior estima do pai Isaac, não é? Que até tentou lhe dar a bênção da primogenitura, sem considerar a predição divina quanto à proeminência de Jacó, e sem considerar as atitudes e escolhas erradas de Esaú, né? Acabou querendo dar ainda a bênção, né? E essa predileção geralmente produz condescendência, né? Nós costumamos ser mais tolerantes com os nossos preferidos, isso é fato. Costumamos ser mais tolerantes, mais amistosos com os nossos preferidos, com os nossos prediletos, né? Chegamos a fazer até vistas grossas, né? Vai observando aí se você não se encaixa, né, nessas características aí. Acaba fazendo vista grossa, né, dos seus erros, e isso é muito perigoso, né? Quando você faz vista grossa para um erro, quando na verdade, como pai, como provedor, como orientador, como sacerdote, você deve corrigir esse erro para que ele não se repita, e aí você vai formando esse caráter no teu filho, independente da idade que ele esteja. Você tem essa posição de pai, de sacerdote, para orientar, para que o caráter dele vá sendo forjado, não é? E não caia em erros. E aí nós temos o segundo, que daí é o preferido. Aí tem a imagem aí de Isaac e Esaú, né, vermelho, né? Por isso edomitas, né? E aí também Jacó, o filho predileto de Rebeca, né? A atitude de Rebeca, tem uma imagem aí. A atitude de Rebeca, ela é cheia de paradoxos, né? Ela, por um lado, ela queria para Jacó o que Deus já havia prometido. Ela queria para Jacó o que Deus já havia prometido. E nisto ela é elogiável, sem sombra de dúvida. Porém, usando de atropelos sobre a autoridade do marido, né? Como quem parece não ter se comunicado bem, né? Parece que faltou comunicação, a comunicação estava truncada, né? Dentro da família de Isaac. E aí esse expediente acabou sendo um expediente condenável, que foi a mentira, né? Que não deveria ela ter usado o mesmo desse recurso. E aí fica a pergunta, ela não deveria ter feito como fez antes do nascimento das crianças, não é? Ou, aliás, quando a criança, quando a criança estava no ventre, orado ao Senhor. Ela não deveria ter orado ao Senhor, pedindo ao Senhor orientação? Vida devocional constante, oração constante, é exatamente isso. Você estar constantemente ligado no querer de Deus. Aí Jacó acabou aí sendo o preferido de Rebeca, né? Por ser mais caseiro. E o fato de ser mais caseiro, ele estava mais próximo da mãe, né? E aí acabou recebendo da mãe maior afeto. Olha só, nós não sabemos se a promessa de Deus quanto a Jacó
influenciou nesse carinho especial de Rebeca por ele. A gente não tem essa informação. Pode ser que sim, não sei. Mas ela fez de tudo, inclusive induzir Jacó a mentir e enganar o seu pai para vê-lo receber a bênção da primogenitura. Isso foi negativo por um lado, né? Louvável por outro, mas negativo também. Então a gente pode ser que o fato de saber, não é, da promessa, isso tenha dado a ela ainda mais ênfase em agir dessa maneira. E aí a gente tem o terceiro ponto, que é o problema da predileção pelos filhos, né? Você tem aí a imagem de um Esaú irado, né? E agora é a minha bênção, pai, e tal, né? Ele quer de toda maneira, e aí você vê um Jacó fugido, um Jacó fugitivo. Claro que não é a imagem de Jacó, nem tampouco a de Esaú, mas apenas para ilustrar, né? De uma forma ou de outra, a bênção da primogenitura seria dada por Deus a Jacó. Isso é fato. Mas o conflito em família poderia ter sido evitado. A bênção era de Jacó? Sim. Da parte de Deus? Sim. De qualquer maneira, Jacó seria abençoado com a primogenitura? Sim. Mas o conflito na família poderia ter sido evitado se os pais e filhos tivessem prezado pelo amor e diálogo entre si. É isso que precisa nas famílias hoje. Mais diálogo, mais conversa, né? Mais conversa. Ser feliz ou ter razão. Uma família que tem diálogo, consegue chegar a um consenso dentro das suas discussões, das mais variadas dentro do círculo familiar. Então, se os pais tivessem prezado pelo amor, pelo diálogo entre si, esses conflitos teriam sido evitados, né? Bem até como pela integridade de caráter e vigilância espiritual. Esaú, sem correção paterna, nós falamos ali da questão das vistas grossas por aquele que é predileto. Então a gente percebe que faltou correção paterna, acabou virando um homem impuro, um homem profano, né? Hebreus, o texto de Hebreus, do escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 16, o texto diz: e cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. O texto de Hebreus fala que Esaú ele era impuro, que ele era profano, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então talvez, e tudo leva a crer nisso, né? Não sei se, talvez eu esteja sendo um pouco trágico na minha colocação, mas por falta de uma correção paterna, acabou se tornando um homem impuro, um homem profano. Jacó, mal orientado pela sua mãe, acabou tendo que empreender fuga, fugir, visto que ele acabou sendo ameaçado de morte pelo próprio irmão, que estava tomado de ódio por ele. Resultado, um lar em conflitos, irmãos brigados, filho solteiro mandado para longe, sem nunca mais poder ver a sua mãe. Olha que terrível, né? É claro que depois a história, os irmãos se cruzam novamente, a reconciliação, e é um momento lindo na história de Isaac, né? Agora Jacó, após passar o val de Jaboque, sabemos da história, marcado pelo anjo, história mudada, nome mudado, agora não é mais Jacó o suplantador, Jacó o enganador, mas agora é Israel, homem de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a reconciliação, aproximadamente 20 anos depois do conflito. Olha quantos anos passaram. 20 anos depois do conflito. Gênesis capítulo 32, versículo 33. Você pode ler a respeito desse encontro, dessa reconciliação. Apesar da predição divina quanto à divisão entre edomitas e os israelitas, a ordem de Deus nos dias de Moisés era para que os israelitas não odiassem os edomitas. O que demonstra que o conflito foi predito, mas não desejado por Deus. Deus sabia do conflito, mas não era desejo de Deus esse conflito. Não era sua vontade esse tal conflito, porque é bom e suave. Salmo 133, é bom, é suave que os irmãos vivam unidos, que os irmãos estejam unidos. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro dessa realidade, quando a gente olha para esse cenário de conflito, para esse cenário de destruição, quando nós não nos precavemos a respeito disso, vale nós tirarmos algumas lições, orientações para prevenir
a família, para prevenir a família desses conflitos. Separe para ler depois Efésios capítulo 6, versículo de número 4, Colossenses capítulo 3, versículo 21, Tito capítulo 2, versículos 3 até o versículo de número 5. Primeiro ponto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Para evitar os conflitos dentro da família, o casal deve estar unido e perseverante em oração. Segundo, os pais devem amar indistintamente os filhos e demonstrar carinho por eles, independente, tem que demonstrar. Terceiro, os pais devem aceitar os planos soberanos de Deus para seus filhos e trabalhar de forma legítima para ver esses planos de Deus na vida dos seus filhos se concretizarem. Quarto, o casal deve manter diálogo constante entre si e Deus. Sabe aquele cordão de 3 dobras que não se quebra tão facilmente? Isso serve para a edificação da família, do casal, do lar. Então deve se ter um diálogo entre si e Deus, especialmente em questões, quando se há momentos de decisão que afetem o futuro da família. Precisamos ter esse cuidado. E aí a gente fecha com a síntese desse tópico aí, né? A síntese desse tópico de número 3, que a gente vai encerrando a nossa lição. Os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. E aí a gente chega na conclusão da aula. Então, olha bem, fechando essa aula, acho que é essa câmera aqui, estou aqui no meio. Fechando essa aula aqui, a Bíblia ela é completa. Por quê? É o livro de Deus. E no livro de Deus nós encontramos as normas da vida, não somente pessoal, mas familiar também. E essas normas elas vêm para uma convivência saudável, uma convivência cristã. O apóstolo Paulo, ele admoestou aos pais quanto à criação dos filhos. Na orientação dada aos filhos, o apóstolo lhe admoesta que os filhos sejam obedientes aos pais. E por outro lado, Paulo fala aos pais que não provoquem a ira aos seus filhos. Ora, quando o casal não tem uma atitude de respeito pela personalidade dos filhos e os tratam com indiferença, isso resulta em conflito. Foi o que aconteceu com Esaú, foi o que aconteceu com Jacó. Seus pais Isaac e Rebeca tinham atitudes de preferencialismo com ambos, sem levar em conta o que cada um dos filhos tinha de elemento positivo ou de elemento negativo. Não fizeram questão de observar isso. Não souberam administrar essas diferenças. E aí, por causa disso, acabaram por provocar um grande conflito. E um conflito que perdurou por muitos e muitos anos. Os filhos, o salmista diz no Salmo 127, Salmo da Família, verso 4, os filhos são flechas na mão do guerreiro. Assim, cabe ao guerreiro, isso é, ao pai, à mãe, dar aos filhos a direção correta. O nosso pastor sempre fala sobre isso. Para que eles acertem o alvo, para que eles vão no alvo certeiro. E isso deve ser feito com todo o amor, sem que o mal da predileção encontre brecha. Então, amemos profundamente todos os filhos que o Senhor nos der e queiramos o melhor para todos eles, porque todos os nossos filhos são herança do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós encerramos mais essa aula e quero deixar o convite para você, logo mais, às 18h30, aqui no Templo Sede, Rua 11A, número 242, Vila Alemã, e também em todas as nossas congregações no campo de trabalho da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. E você pode encontrar um endereço perto da tua casa, acessando adrioclaro.com.br. Sem dúvida, tem uma igreja aí pertinho de você e você poderá participar no culto da família, uma noite de celebração, louvor, adoração e ministração da palavra. Eu estou certo que Deus tem uma palavra para você, para a tua família. Em especial aqui na sede, nós temos aqui o departamento infantil. Pode vir com toda a tua família para a Casa do Pão. Feche os teus olhos, eu quero orar agradecendo ao Senhor com você por essa aula. Senhor Deus e Pai, eu louvo ao Senhor por mais uma vez o Senhor permitir que nós estejamos, Pai, compartilhando a Tua palavra
nessa manhã. Eu louvo ao Senhor pela equipe técnica, Senhor Deus, que proporcionou a possibilidade de nós estarmos, ó Senhor Deus, transmitindo esse conteúdo tão especial para todos aqueles que acompanham este canal. Ao nosso pastor presidente, a nossa gratidão por abrir, ó Senhor Deus, um espaço tão significativo para alcançar mais e mais famílias através da Tua palavra. Agora, Senhor Deus, clamamos ao Senhor, guarda-nos, dá-nos um dia de paz, um dia de bênção, e que logo mais à noite, às 18h30, estejamos reunidos nas igrejas, como famílias, sim, Senhor Deus, para agradecer ao Senhor e de Ti pedirmos a Tua orientação, para que possamos conduzir a nossa família rumo à bênção que é servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.